mais um pouquinho sobre as denúncias do Tagliaferro que ele fez ontem numa comissão do Senado. Só para contextualizar um pouco quem nos acompanha, ele falou sobre a operação no ano passado que mirou aqueles empresários apoiadores de Jair Bolsonaro, uma conversa ali num grupo de WhatsApp desses empresários, que saiu numa reportagem. Mas, só resumindo, segundo o Tagliaferro, foi ordenado à equipe do Moraes que houvesse uma alteração na data dos documentos, que na verdade era de 28 de agosto, e o Moraes ordenou que fosse mudado para 22, só para não ser alvo de críticas, né? Para ninguém dizer que eles se basearam apenas numa reportagem, né? Então, qualquer coisa, nós elaboramos o documento antes de sair a reportagem na mídia. E do ponto de vista jurídico, Marcílio, quais seriam os efeitos dessa alteração retroativa de data de documento para embasar uma operação policial? E se isso pode gerar realmente nulidade dos atos? Olha, se fôssemos, a gente tem que fazer essa ressalva, se fôssemos um país sério, o ministro, tudo era nulo, tudo, absolutamente tudo seria anulado, né? E, inclusive, os demais processos que estão com o ministro Moraes, que foram tratados por esse gabinete, deveriam ser alvo de suspeita. E o ministro Moraes deveria ser afastado enquanto essas investigações seguissem adiante. É disso que se trata. Veja só, o que ele acusa o ministro Moraes, ou o gabinete, né, é o pessoal de dentro do gabinete, não alguém que, enfim, estava olhando pela janela. Ele está dizendo que eles, com receio, como vocês bem disseram, com receio da mídia dizer que uma reportagem, aliás, a reportagem de um jornalista que também foi uma matéria, também foi responsável pela prisão do Felipe Martins. Também se baseou numa reportagem desse mesmo jornalista. E a gente precisa, então, enfim, é necessário entender também até que ponto que esse gabinete ficava lendo jornal e dando decisão em cima disso, ou lendo só um jornal. O ponto aqui é que, se isso aconteceu dessa forma que ele diz, nós tivemos, com medo ali de que se baseasse apenas numa matéria, eles criaram um documento falso, um relatório inexistente, falsificando uma data, e julgaram isso num processo físico. Isso é gravíssimo. Nós estamos, por exemplo, aqui falando de falsidade ideológica, nós estamos aqui falando, por exemplo, de uso de documento falso, de falsificação de documento público, nós estamos falando de prevaricação, porque eram autoridades que deveriam, ao saber que isso estava acontecendo, estancar o ilícito, conter o ilícito e não promovê-lo, e não será ele com ele conivente. Quer dizer, prevaricação e crime de responsabilidade. A lei de impeachment, inclusive, quando trata de ministros do STF, diz que a quebra do decoro, a dignidade da função, quando for de alguma forma violada, gera ou pode gerar crime de responsabilidade que resulta em impeachment. Então, olha só a quantidade, o balaio de crimes que nós tínhamos potencialmente cometidos dentro do gabinete do ministro da Suprema Corte. Se isso fosse um país sério, esse ministro estaria afastado, todos os processos que estão com ele ficariam paralisados até que isso tudo se esclarecesse pelo judiciário. Mas o que a gente está vendo? Uma boa parte da mídia em silêncio, a advocacia, como sempre, em silêncio, e ninguém vai investigar nada em nenhum processo, vai ser suspenso coisa alguma. E aí a gente entende como que uma ditadura se instala ou permanece ativa dentro de um país. Às vezes a gente olha para fora do Brasil e fala assim, poxa, como é que essas pessoas permitiram que isso acontecesse? Como é que é possível que dentro do país tal as coisas chegassem a tal estado de putrefação institucional? Dessa maneira, com o silêncio conivente de boa parte da sociedade. É disso que se trata. Se isso, infelizmente, se isso não for amanhã ou depois divulgado no New York Times da vida, no Washington Post, qualquer coisa do gênero, a imprensa tradicional brasileira vai fazer silêncio e tocar adiante. E, enquanto isso, claro, o ministro Moraes vai continuar o seu enredo aí condenatório em relação a esse processo e a todos os demais. É capaz que o talha-ferro que foi o denunciante e não a denúncia sejam ainda mais retalhados ou investigados.